Alguns cogumelos podem produzir substâncias que podem provocar alucinação. A substância mais famosa é o LSD, produzida em laboratório a partir de uma substância produzida por um fungo, um cogumelo chamado Clavíceps purpúrea. O LSD é vendido na forma de papéis chamadas docinhos. O LSD tem a capacidade de provocar perturbações do sistema nervoso, potencializando a visão de cores e deturpando a visão da realidade. Os usuários do LSD experimentam visões surreais, histórias interessantes de pessoas que teriam visto Pokémon, Jesus Cristo, dragões. Isso pode provocar um estado de doença irreversível e até a morte por suicídio. Alguns fungos produzem toxinas chamadas de aflatoxinas. Essas substâncias altamente tóxicas podem causar insuficiência renal, lesões hepáticas e doenças respiratórias. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina por Alexandre Fleming. Alexandre Fleming, quando trabalhava no seu laboratório usando placas de Petri contendo meios de cultura bacteriano, observou-se que quando esses meios mofados por um fungo chamado Penicillium, as bactérias não cresciam. Estava então descoberta uma arma importante contra as bactérias. A medicina imaginou-se livre de todas as doenças bacterianas. As micoses podem ser evitadas quando a pessoa adota bons comportamentos de higiene pessoal. Procure sempre tomar banho, principalmente após o uso de piscinas. Evite compartilhar objetos como alicates de unha, toalhas de banho, roupas íntimas. Isso tudo pode ajudar a você a ficar livre de micoses. O produto da respiração anaeróbica dos fungos ou fermentação alcoólica leva à produção de um resíduo chamado etanol ou álcool etílico. O etanol ou álcool etílico é usado na fabricação de bebidas e de álcool combustível. Uma outra substância produzida durante a respiração anaeróbica dos fungos ou fermentação alcoólica é o gás carbônico. O gás carbônico na panificação produz um efeito interessante, que é o estufamento da massa, dando ao pão a sua consistência conhecida. Durante a produção de alguns tipos de queijos, chamados queijos finos, são introduzidos esporos de um tipo de fungo chamado Penicillium, esse bolor verde do fungo. O sabor característico desse tipo de queijo é dado pela presença das hifas ou micélio dos fungos. Uma importância ecológica dos fungos são as micorrizas. As micorrizas são associações entre um fungo e uma raiz de uma gimnosperma ou angiosperma.
Esses nódulos mostram as micorrizas. A planta recebe do fungo sais minerais que absorvem do solo e fornece ao fungo o nutriente que precisa. Uma outra importância ecológica dos fungos é a sua associação mutualística com algas. A alga, um ser autótrofo fotossintetizante, alimenta o fungo. O fungo, em contrapartida, como se fosse uma esponja, fornece para a alga a umidade de que necessita. Os líquens, associações muito independentes, se estabelecem nos lugares mais difíceis, podendo ser rochas, desertos, constituindo então o que a gente chama de comunidades colonizadoras, ou seja, permitem que outros seres vivos implantem num lugar ou ambiente estéril. A quantidade de enzimas que os fungos produzem é enorme. Isto permite que os fungos decompõem praticamente todos os tipos de materiais, exceto aqueles chamados não biodegradáveis, como plástico, borracha. O material degradado pelos fungos se transforma em humus, que é utilizado como fertilizante. A decomposição realizada pelos fungos impedem que cadáveres e material orgânico indesejável se acumule na superfície da Terra.